Então, doutora Larissa, que integra a nossa equipe sistêmica, vem trazendo hoje o tema o poder transformador do conflito. Eu digo uma coisa a vocês. Quando eu convidei a doutora Larissa, eu me senti honrada com o aceite dela, porque é uma pessoa com estudos profundos na área de transformação do conflito, gente. É uma coisinha diferente. Eu estudo muito na área da mediação, e ela é estudos na área da busca da paz, estudos de paz, estudos de transformação de conflitos, com especialista em transformação de conflito e fazendo agora o mestrado na Áustria. Então, para mim, é uma honra ela integrar a equipe sistêmica. E para não demorar mais, eu entrego a palavra à doutora Larissa para iniciar a sua aula, porque eu ficou um pouquinho atrasada, com as minhas desculpas. Boa noite. Boa noite a todos. Realmente uma importante fala, né? Acho que é um espaço importante, um tema importante. E tem tudo a ver com conflito, né? Tudo a ver com conflito. E eu agradeço a Dalva pelo convite. Para mim que é uma honra também, Dalva. Nada de doutora, é Larissa mesmo. E é uma honra estar aqui, né, de fazer parte desse grupo seu. E eu vejo aqui alguns rostinhos presentes, vejo alunos da pós, vejo o Manu, vejo o Henrique, vejo o Márcio, vejo o Rogério aqui presente, Maíra também, vejo também o pessoal do Rotary, do meu clube, que mudou a data da reunião hoje para estar aqui presente, que foi uma surpresa para mim. O pessoal do Rotary aqui presente, Rogério, Oswaldo, Márcio, Danilo, Silvia, o pessoal do Rotary aqui, e eu achei muito legal essa iniciativa. Juarez, né, que foi quem levou o barco, as meninas da liderança sistêmica, a Magda, a Milena também aqui presentes, e um monte de rostinhos novos, assim, rostinhos novos que eu estou vendo hoje, né? Dalva, você pode passar para mim a posição de... Eu consigo aqui compartilhar? Consigo, né? Consegue, sim. Espera aí que tá. eu passo para você. E aí eu sei que a gente avançou no horário, mas eu deixo aqui vocês, né, abertos para... Vocês sabem, né, essas ferramentas que tem aqui do lado do chat, aqui na lateral, quando vocês quiserem falar, levantar a mãozinha também e falar comigo no chat, ou pedir a fala, enfim. Então, esse encontro, né, da gente foi uma coisa curiosa que aconteceu. Eu comecei no final de semana a pensar, né, o que eu ia trazer, assim, porque esse tema para mim de palestra, de aula, é um tema já, assim, que em alguns momentos eu já falei sobre esse tema. Mas normalmente eu sou muito inquieta quando eu penso em algum encontro, em alguma coisa, e normalmente algo novo surge. E foi igual dessa vez, né? Eu sentei no final de semana, entre sábado e hoje, para trazer esse tema para vocês, e aí algo foi surgindo. E aí eu quero compartilhar um pouquinho com vocês agora. Deixa eu colocar aqui. Vocês veem a tela da apresentação? Faça assim para mim, se vocês veem. Sim. Ok? Ok, sim. Então, vamos lá, né? O nome, então, que eu e Dalva a gente pensou juntos foi... A gente pensou em algumas possibilidades, né? E veio o poder transformador do conflito. E aí eu quero começar, os alunos, peço licença para os alunos que já assistiram esse vídeo, mas eu não me canso de assistir esse vídeo, para que vocês possam assistir essa pequena entrevista com o Rubem Alves. Vocês ouvem o som? Uma vez um aluno me pediu uma entrevista, chegou na minha casa e me fez essa pergunta:
como é que o senhor se preparou, como é que o senhor planejou a sua vida para chegar onde o senhor chegou. Eu percebi logo que ele me admirava, queria seguir meu caminho, queria o mapa do caminho. E eu disse a ele, eu cheguei aonde cheguei porque tudo que planejei deu errado. É a pura verdade. Então eu sou escritor por acidente. Já fui outras coisas, já fui professor de filosofia, já fui teólogo, já fui pastor. Agora sou um velho. Eu estava conversando com uma amiga e ela me contou o seguinte, ô Rubem, eu agora, até há pouco tempo, eu fazia um trato com Deus, que eu daria 1 ano de minha vida para Ele, se Ele me desse de volta uma das noites na minha casa, porque de noite lá em casa, o fogão aceso, o fogão de lenha, a gente na cozinha, estava o pai, estava a mãe, e tinha pipoca, e a mãe falava, eu vou lá fora pegar umas folhas de laranja para fazer um chá para nós. E toda noite o meu pai dizia para ela, mulher, você vai ficar estuporada, toda noite. E ela nunca ficou estuporada. Isso para mim é parte do céu. E eu acho, ela disse, que cada um tem o seu céu diferente, porque o que a gente quer no céu não é coisa diferente, a gente quer é recuperar a felicidade efêmera que a gente teve em algum momento. Portanto, cada pessoa tem uma felicidade diferente. Ostra faz pérolas, mas não é toda a ostra que faz pérola, só a ostra que sofre. Por quê? Porque a ostra, para produzir a pérola, tem de ter um grão de areia, tem de ter alguma coisa que a irrite, e ela vai produzir a pérola para deixar de sofrer, para que aquele ponto agudo, cortante, seja envolvido por uma coisa lisinha, que é a pérola. Em muitas das minhas histórias, eu fui a ostra que produziu a pérola, porque eu tinha um grão de areia que me cortava. Eu me lembro de um dia, 6 horas da manhã, minha filha de 3 anos de idade, eu dormindo, ela chegou no meu quarto, me acordou. Eu, dormindo ainda, olhei para ela, o que é, Raquel? Ela disse, papai, quando você morrer, você vai sentir saudade? Ai, doeu demais, que pergunta, que grão de areia terrível, pontudo. Pai, quando você morrer, você vai sentir saudade? Eu não sabia o que dizer para ela e nunca imaginei que uma criança de 3 anos fosse dizer uma coisa assim. Eu fiquei mudo. Ela disse, não chora não, que eu vou te abraçar. Aí eu tive de escrever uma história. Eu adoro esse videozinho de Rubem Alves. E estou vendo aqui que vocês estão conversando no chat aqui. E aí eu lanço a pergunta que não quer calar. Quais foram os seus grãos de areia que se transformaram em pérolas? Porque, assim, eu acho que cada um de nós tem essas experiências, né, na vida, de situações que foram difíceis e que elas geraram crescimento, né, de que elas geraram produções de pérola. E eu aqui, né, agora que eu olho essa frase na minha frente,
eu entro em contato com o motivo de eu estar aqui com vocês. Tem a ver com um grão de areia que se transformou em pérola, porque tem a ver com uma crise muito grande que eu vivi na advocacia, sou advogada, e uma crise muito grande que eu vivi na advocacia, com o jeito tradicional de exercer a advocacia. E a partir dessa crise, uma grande comporta e muitas comportas se abriram em minha vida para que eu fizesse essa grande transição profissional. E então, assim, tal como o Rubem Alves, algo que não deu certo, né? Algo que não foi o planejado. E se deslocou para um lugar que é muito mais significativo para mim. E eu tenho certeza de que se a gente encerrasse hoje essa conversa aqui, abrisse os microfones para que cada um de vocês pudesse falar sobre uma situação em que um grão de areia se transformou em pérola, eu tenho certeza que sim, valeria a pena escutar a história, as histórias de cada um de vocês aqui. E, inclusive, me sinto assim, né, bastante instigada para ouvir essas histórias. E aí que eu trago para vocês, e eu acho que essa fala ela está muito presente naquilo que Rubem Alves trouxe, de que vida é energia em movimento. E o que é que eu quero dizer quando que vida é energia em movimento? De que tudo na vida se movimenta o tempo todo. Os budistas falam que a única coisa que é permanente é a impermanência. E é verdade, a gente vê, né, nas nossas vidas, nos nossos corpos, a gente vê nas estações da natureza, nos ciclos menstruais, né, nós que somos mulheres, que vivemos, nós vemos também nas rochas, nos lagos, em todas as espécies, em tudo aquilo que está na existência humana, a gente percebe esse movimento, esse pulsar constante, essa mudança constante. E a grande questão é que quando a gente se depara com... Peraí, que daqui eu fico... Deixa eu ver se eu estou vendo aqui uma... Eu sempre fico aqui de olho no que vocês estão falando no chat. Não estou conseguindo puxar o chat aqui. Ah, Jussara está saindo. Ok. Boa noite, Jussara. E aqui, assim, quando a gente entra em contato com essa primeira perspectiva de que vida é movimento, a gente pensa, porque normalmente a gente tem uma tendência de buscar a estabilidade, de buscar algo, né, que esteja estável. A gente busca a estabilidade, esse conforto da estabilidade. E a grande questão é que enquanto há vida, vai haver movimento. Então, o que a gente, de fato, está buscando nessas questões da vida da gente? E aí eu faço uma provocação para vocês, assim, como vocês têm se movimentado? Qual é o movimento que vocês têm diante da vida? Né? Quais têm sido os movimentos de vocês perante a vida? Porque nós vivemos em uma sociedade que é uma sociedade que valoriza extremamente a mente, que valoriza extremamente o racional, a racionalidade. E a gente vive a partir de um modelo mental, que é um modelo mental cartesiano. É um modelo mental que enaltece a racionalidade. E esse modelo mental que enaltece... Deixa eu ver aqui. Priscila, oi, Pri, não vi que você estava aí. As marés, as estações, a gestação, os plantios, as colheitas, a lua, enfim, tudo são ciclos, exatamente. Pri é uma grande poetisa também, né? Se a gente tivesse a oportunidade de ouvir as poesias dela aqui. E assim, então, a grande questão é que essa visão cartesiana, ela nos dá esse enquadramento de pensar as coisas em polos duais. Por isso que eu coloco essa imagem dessas grandes setas apontando para lados opostos. O pensamento cartesiano, ele nos leva a um raciocínio de dualidade e de exclusão de uma forma muito natural.
E nós somos inseridos desde que nascemos nesse modelo. Então, temos uma tendência a pensar as coisas a partir de polos excludentes, tal como, por exemplo, certo e errado, bom e ruim. E pensar a vida a partir dessa lógica cartesiana, essa lógica que exclui, é uma lógica um tanto quanto que tensiona, é uma lógica que exclui, é uma lógica que coloca as pessoas, claro, que se há apenas duas opções, certo ou errado, é claro que nós vamos tensionar para estar do lado certo. É natural de todos nós, seres humanos. É natural. Então, enquanto nós tivermos esse movimento, que é um movimento que tem uma tendência a uma maior rigidez, a um maior tensionamento, enquanto nós estivermos inseridos nesse movimento, nesse modo de pensar, nesse modelo mental, principalmente a partir de um campo automático, nós sempre vamos estar, então, fazendo esse esgarçamento das possibilidades, sempre trabalhando em torno de possibilidades que são excludentes. E daí que, qual é a possibilidade para além dessas visões que são visões excludentes, né? O que existe para além disso? E aí, como o Dalva falou, eu venho nesses estudos de abordagem de transformação de conflitos e estudos de paz, a partir de uma... Vai ter um dia de que todos... Ah, sim. Aparecida falando ainda sobre o que foi dito, né, antes, de que vai ter um dia em que todos os espaços estarão sendo ocupados igualmente por todos, independentemente da cor de sua pele. Sim, espero que haja esse dia. Então, assim, quando a gente pensa para além dessa visão dual e cartesiana, o que existe, né? Quais são os caminhos que a gente tem para abrir um pouco esse espaço do cartesianismo? Não é que a gente exclua o cartesianismo, mas, por exemplo, dentro dessa escola de pensamento que eu me insiro, que é a escola lá da Universidade de Innsbruck, na Áustria, que existe dois tipos de construções filosóficas dela. Uma que eles chamam de filosofia das muitas pazes, que é uma visão que eles chamam da visão transracional, que é uma visão que comporta uma visão múltipla sobre a paz. Então, eles consideram que a paz ela não pode ter uma única definição, porque uma única definição de paz é uma definição de paz que ela é violenta. Então, se alguém define o que é paz, estabelece um conceito único de paz, esse conceito de paz ele é um conceito violento, porque ele é um conceito imposto. E eles partem de um pressuposto, então, de que a noção de paz ela é uma noção, em primeira instância, experiencial, muito íntima, e é plural. E ela comporta, daí, uma maneira muito, muito íntima de vivenciar paz. E eles trazem, né, porque é uma filosofia muito complexa, várias famílias de pazes, né? Eles trazem a família de paz energética, paz moral, paz moderna, paz... E a proposta deles, a pós-moderna, e a proposta deles, que é a paz transracional. Essa visão, ela tem como um grande enquadramento pensar para incluir o cartesianismo, mas pensar para além do cartesianismo. E como é que eu penso para além do cartesianismo? Eu penso a partir de uma lógica includente. Eu penso a partir de uma lógica em que múltiplas possibilidades são possíveis. Porque, como eu disse antes para vocês, né, se eu tenho dois polos que estão tensionando as situações, e eu olho para minhas duas mãos aqui agora que estão postas na frente de vocês, e eu penso que entre essa mão direita e essa mão esquerda, há um espaço aqui entre elas. Há muito espaço entre elas. Então, quais são esses espaços possíveis? Quais são essas possibilidades possíveis? Possibilidades possíveis é ótimo.
quais são essas possibilidades, né? O que nós podemos construir algo que vá para além dessa lógica cartesiana, dual e excludente. Porque essa lógica dual e excludente, ela é uma lógica que ela amplifica os conflitos. Porque como eu trago para vocês de que conflitos, enquanto houver relação humana, haverá conflito. E mesmo quando não há relação humana, nós temos os nossos conflitos com nós mesmos, né? Então, assim, nem precisa ter o outro para que a gente tenha os nossos conflitos. Mas enquanto, né, a gente está tratando aqui de sociedade, a gente está tratando aqui de relacionamentos. E então, enquanto houver relacionamento, nós teríamos conflitos. Então, a abordagem transformativa, ela parte de um pressuposto de que os conflitos decorrem naturalmente das relações humanas e que, por isso, o nosso foco não deve ser em evitar os conflitos, mas sim na maneira como a gente lida com esses conflitos. E como é que a gente pode lidar com esses conflitos de uma maneira que seja mais includente? E aí, John Paul Lederach, que é um dos autores, né, que existe nessa... Eu não estou procurando aqui o livro para mostrar para vocês, para quem não conhece. Acho que eu peguei, foi. Esse livrinho aqui, né, que é o Transformação, esse livro... Ele tem outros livros, né, Imaginação Moral também, que eu tenho aqui, mas John Paul Lederach, que é um excelente livro, ele é fininho, mas é o livro fininho que tem conteúdo. Assim, você lê e relê e você revisita o tema de várias formas. E nesse livrinho laranja, deixa eu ver aqui quem está falando no chat, se tem alguma coisa aqui. Tá. Esse livrinho, John Paul Lederach, ele traz exatamente essa ideia de que conflito, ele gera vida. Através dele, nós reagimos, inovamos e mudamos. Tá fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Falem no chat aí, por favor, se está fazendo sentido, se não está fazendo sentido, tá? Tá sim? Estou vendo as mãozinhas de Magda, sim, ok? E assim, vocês podem... deixa eu ver aqui o que vocês estão dizendo. Se está fazendo sentido, sim, beleza. Beleza, ok. Fazendo muito sentido, Ana dizendo. Oi, Ana. Então, assim, o conflito, ele tem essa capacidade de fazer com que a gente se movimente. Se vocês pararem para pensar agora, fecharem os olhos, ou mesmo de olhos abertos, vocês internamente entrarem em contato com a situação de grande conflito que vocês têm, vocês vão perceber automaticamente no corpo de vocês uma espécie de inquietação. O conflito, por ele ser exatamente incômodo de vivenciar, de viver, ele tem também esse poder de fazer com que a pessoa o quê? Queira sair deste lugar conflituoso. Ninguém quer ficar em um lugar que está sendo desagradável, que está sendo incômodo. Então, o conflito, ele tem essa força propulsora, essa força que movimenta, que gera movimento. E isso é algo, assim, muito importante de ser olhado, de ser entendido. Não é uma simples frase. É algo que é importante que vocês comecem a observar mesmo. O quanto os conflitos geram transformações. O quanto os conflitos geram mudanças. O quanto, a partir dos conflitos, nós mudamos e inovamos. Quantas inovações surgem a partir de situações conflituosas. Porque existe aí, e aí eu antevindo já, né, que viria esse tema também, eu peguei essa imagem, né, dos protestos que tiveram exatamente depois daquele caso horrível que aconteceu nos Estados Unidos também, e exatamente para dizer para vocês de que onde há desconforto, surge um atrevimento. Então, eu me atrevo a mexer em algo. Eu me atrevo a movimentar, a fazer uma mudança. Então, tem alguém que está com um áudiozinho aberto? Deixa eu ver aqui quem é que está com o áudiozinho aberto.
Você consegue ver, Dalva, quem está com o áudio aberto? Acho que... Não... Ah, ok. Achou? Não, deixa... Mas... então, assim, existe esse espaço de que... Aparecida está com o áudio. Ah, ok. Então, assim, onde há o desconforto, ele surge esse atrevimento, ele surge esse espaço que a gente ousa fazer algo, de que a gente deseja fazer algo. E esse atrevimento, essa palavra atrevimento, né, que eu me atrevo a fazer algo, que eu me atrevo a me movimentar, que eu me atrevo a sair desta situação para ir para um outro local, para me movimentar. Então, o John Paul Lederach, quando ele fala de conflitos, ele fala que o conflito pode ser entendido como um motor de mudança, como aquilo que mantém os relacionamentos e as estruturas sociais honestas, vivas e dinamicamente sensíveis às necessidades, aspirações e crescimento do ser humano. Então, por isso que muitas vezes a gente tem uma ilusão de que aonde há uma bonança, aonde há uma calmaria, existe aí algo que é positivo, que é pacífico. E muitas vezes esse entendimento ele pode estar equivocado. O áudio de Aparecida. Aparecida, você está com o áudio ligado? Eu não consigo vê-la aqui com essa... Deixa eu ver aqui. Porque acho que está atrapalhando os alunos. Mas eu não consegui desligar. Aqui, tá bom. Deixa eu ver, deixa eu sair aqui da coisa aqui para desligar o áudio. Então, peraí. Desligue todos. Já foi aqui. Foi? Pronto. Vocês veem agora de novo? Dalva, faz assim para mim, você vê? Ok. Então, assim, o que eu estava dizendo, de que muitas vezes a gente tem a ilusão de que quando existe algo muito quieto, calmo, pacífico, de que existe aí uma situação que é positiva, aparentemente pacífica, que eu quero dizer. Existe aí uma situação que é positiva, mas muitas vezes não é assim. Muitas vezes o que existe é uma falta de expressão de voz. Muitas vezes o que existe é uma impossibilidade de manifestação, por variados motivos. Seja porque existe ali um estado repressivo, seja porque existe um estado de ordem pessoal de alguém que evita muito as situações de conflito. Pode existir ali uma falta de aprofundamento na relação. Então, assim, muitas vezes a ausência de conflito ela não é necessariamente algo construtivo. Pode ser, sim, algo construtivo, mas não necessariamente é algo construtivo. Por isso que a concepção de paz que a gente acredita é uma concepção de paz que inclui distúrbios, que inclui conflitos. E é uma concepção de paz que é dinâmica, ou seja, ela aceita, ela inclui os desequilíbrios. E por isso que John Paul Lederach traz essa ideia de que o conflito pode ser entendido como um motor de mudança. Porque ele traz... E olha só como que eu acho muito legal ele dizendo que mantém os relacionamentos e estruturas sociais honestas, vivas e dinamicamente sensíveis às necessidades, aspirações e crescimento do ser humano. Então, enquanto houver espaço em que eu possa expressar as minhas necessidades, expressar as minhas aspirações, e enquanto houver um espaço que possibilita o meu crescimento e a expressão da minha voz, esse espaço é um espaço construtivo. Eu coordeno uma pós que é liderança estratégica em cultura de paz. E quando eu estava formulando esse curso, uma das coisas que ficou presente em meu coração o tempo todo e que permeia toda a construção das disciplinas desse curso é exatamente a expressão desta voz.
E como é que a gente... E quais são as inúmeras maneiras que a gente tem de fortalecer a expressão dessa voz? Primeiro, a gente olha para o indivíduo, a gente fortalece esse indivíduo, a gente amplia a percepção que esse indivíduo tem sobre si, o autoconhecimento dele, a autopercepção dele, o implicamento dele, a responsabilização dele, para que depois ele comece a entrar em contato com ferramentas colaborativas, ferramentas de construção de responsabilidade social, negociais. Então, assim, toda a mudança, ela inicia a partir de cada um de nós. E esta é uma compreensão, é um entendimento meu muito forte, que está assim, enraizado em tudo aquilo que eu faço e acredito. Então, eu pergunto a vocês, quando surge o conflito, o que é que ele pede passagem? O que pede passagem? O conflito, ele, olhando aí, eu trouxe essa imagem dessa parede, ou desse solo aí rachado, né? Essa parede rachada, sei lá, esse solo rachado, com essa arranhadura. E aí me lembrando que o Rubem Alves trouxe, né? Essa arranhadura que irrita e que faz com que gere a pérola. Então, quando existe um conflito, uma situação conflituosa, eu acho que uma das questões que a gente pode se perguntar é o que esse conflito está pedindo passagem. Que tipo de mudança este conflito está pedindo? Qual é a necessidade nossa que ele está entrando em contato? O que é aquilo que a gente está vendo no outro que reflete algo em nós? O que aquele conflito em específico pede para que a gente olhe e a partir dessa arranhadura, a partir desse espaço aí que está rompido, que está arranhado, né? Essa passagem, o que ela pede para passar? E aí que eu trago duas questões que são extremamente importantes nesta abordagem, nessa forma de ver as coisas. Que normalmente a gente fica muito centrado nas ideias, no campo mental, como eu falei para vocês no início da minha fala. Mas aqui um convite que eu quero fazer para vocês é de que vocês observem o corpo de vocês. O corpo da gente, ele anuncia o que está por vir. Ele anuncia o que está chegando, ele anuncia as grandes questões. Os nossos incômodos, as nossas questões, ele anuncia quando uma emoção está surgindo, quando a emoção vai se amplificar, quando ela vai alcançar um estado em que lhe coloca num campo de reatividade, em que provavelmente, se você avançar, você pode se arrepender a partir dali. E o que é que seus sentimentos revelam? O que seus sentimentos revelam sobre essa determinada situação conflituosa? E os sentimentos, eles estão intrinsecamente ligados, intrincados mesmo, com o corpo da gente. Então, é a partir do nosso corpo que os sentimentos e as emoções, elas emergem. O nosso corpo, ele vai começar a reagir de uma maneira a partir daquelas emoções que surgem, a partir dos sentimentos que surgem. E essa percepção, ela somente é possível a partir de um campo de presença, de um estado de presença. Porque enquanto a gente estiver ligado, mergulhado nessas histórias que a mente conta, nessas fantasias, nas pressuposições que a mente conta, nós não nos conectamos com o nosso corpo, com as nossas emoções ou com nossos sentimentos. Ou, muitas vezes, a gente se deixa sequestrar totalmente pelas nossas emoções e, a partir daí, a gente tem campos reativos. A gente tem sequestros emocionais que levam a gente a um campo de reatividade. E aí que eu trago essa frase que
eu jamais... Acho que a Aparecida está de novo com o áudio ligado. Eu vou botar aqui de novo. Ah, não sou eu. Não, como é que está, já que eu vim aqui olhar para a carinha de vocês, como é que está até agora? Está fazendo sentido? Tá como aí? Quero ver os rostinhos assim, dizendo para mim, Neuza dizendo que tá bem, Ana também. Tá, ok, fazendo sentido? Ok, gente. Tá bom, vou seguir aqui, tá? Aí vocês podem, por favor, pedir a fala aqui na lateral, comentar no chat, tá? Que eu tô aqui à disposição. Então, existe aí uma questão que vocês também, que é importante que vocês olhem, que é que jamais transformarei ou lidarei com aquilo que desconheço, nego ou evito. Então, enquanto eu desconhecer que algo existe, eu negar que algo existe, ou eu evitar olhar para isso, a comporta de transformação ou de lidar com essa situação de uma forma construtiva, ela inexiste. Eu somente posso transformar algo que eu reconheço existir. Enquanto, por exemplo, eu disser que todos os humanos são iguais, de que aquela fala detestável do vice-presidente da República, de que não existe racismo no Brasil, isso eu falando a frase dele, e o meu rosto ficou quente, porque é algo que realmente deixa qualquer um com raiva. Eu digo qualquer um que vê o racismo latente acontecendo o tempo todo no nosso país. Então, assim, quando um presidente da República ele diz que o racismo não existe no Brasil, ele está se colocando em uma situação de não transformação, de não mudança, porque se algo não existe, eu não vou mudar, eu não vou transformar. Não tem espaço de transformação, não tem espaço de lidar com essa situação. E isso é algo que realmente me enerva, assim, peço até desculpa, assim, mas realmente sobe o sangue na cabeça, porque ele é o vice-presidente da República. E assim, e aí que existe aqui uma questão que aí eu trago o Carl Rogers, que é um psicólogo humanista, que ele traz o seguinte, que quanto mais eu deixo de corrigir, tentar corrigir as coisas, de que quanto mais eu deixo de tentar controlar as coisas ou de alterar as coisas, e quando ele fala alterar as coisas, corrigir as coisas, modificar as coisas, ele está se referindo aos nossos conteúdos, a nós mesmos, e também aos outros. Então, ele fala que quanto mais a gente aceitar quem nós somos, sem criar resistência para esses conteúdos que nós estamos vendo, mas nós também abrimos essa comporta de entrar em contato com essa mesma relação com o outro, ou seja, mas também eu deixo de corrigir aquilo que eu vejo no outro, de tentar controlar o outro, e aí eu começo a abrir uma comporta de transformação daquela situação específica. É que tem duas falas aqui. É desprezível, sim. Precisamos de representantes negros no espaço de poder para que enxerguem a transformação, que a transformação é necessária. Sim, Nívia, com certeza. E assim, salvo engano, ele é descendente de negro. Ele é, né, Dalva? Ele é negro também. O Mourão? Sim. Não é? Então, assim, é ainda mais inacreditável que ele faça isso. Mas não se enxerga como tal, né? Talvez Pois seja... é provável, né, Nívia? Sim, com certeza. Desculpa. Com certeza. É verdade? Não, desculpa, que é isso mesmo. Muito boa essa colocação, e eu acho que é bem por aí mesmo. E assim, existe esse espaço aí de que, então, para que, se a gente está lidando com conflito, se a gente está lidando com transformação de conflitos, a gente parte de uma ideia de que a gente precisa se colocar em uma posição de abertura para aquilo que vem, de reconhecer aquilo que chega, para que a partir daí a gente possa abrir um espaço de transformar essa situação. E aí que eu trago essa frase foi dita por uma professora minha, que é Mari Cogswell, que é
um curso, já um outro curso totalmente diferente, na área do feminino que eu faço com ela, e ela trouxe essa frase uma vez, assim, que eu achei tão bonita, assim, tão poética, assim, que ela fala que os conflitos, o sofrimento, né, que ela fala, que eles chegam para revelar o que estava encurtando ou apequenando a vida. E eu acho isso tão simbólico, tão significativo, que assim, o que está encurtando a nossa vida? O que está apequenando a nossa vida? O que o conflito traz? E a partir daquilo que o conflito traz, ele nos leva a refletir sobre aquilo que encurta a nossa vida, que apequena a nossa vida. Ou seja, aquilo que nos coloca em um lugar de ausência de integridade, de autenticidade, aquilo que nos fragmenta, aquilo que faz com que a gente se angustie, aquilo que... Tem alguma pessoa que está com... Acho que deve estar atrapalhando os alunos. Espera aí, deixa eu puxar de novo aqui, deixa eu tirar de novo. Opa. Peraí, onde é que eu estou vendo aqui? Você consegue ver, Dalva? Não, o melhor que você faz é mutar todo mundo. E aí depois você abre só o seu. Fica melhor. Todas as vezes você fazer isso. Acho que é Aparecida de novo. Não, é o melhor, porque a gente procura... mas só tem... Mas só tinha... No ano. Ela já fechou. Ela fechou. A gente procura aqui. Agora eu acho que todo mundo fechou. Então, assim... Então, assim, o que o conflito revela para a gente? O que ele traz de informação para a gente? E quais são também os padrões que, a partir deste conflito, eu escolho revisitar, soltar e mediar? Porque existe uma grande questão aí, que, olha só, se existe algo que está encurtando ou apequenando a sua vida, eu não estou trazendo o dedo para apontar para o outro, mas eu estou trazendo uma reflexão sobre nosso campo de responsabilidade, nosso campo de escolha. Porque, observe, por mais que sobrevenham situações dificultosas, desafiadoras, difíceis, que inclusive outras pessoas causem nas nossas vidas, nós temos aí um espaço que é um espaço que sim comporta escolhas a partir daquilo que eu vivencio. Então, quais são as escolhas que nós estamos fazendo diante daquilo que encurta ou apequena a nossa vida? E quais são, então, os padrões que a gente escolhe revisitar, soltar e mediar? Porque este processo é um processo que não é um processo simples, não é um processo fácil, mas é um processo que vale muito a pena. Porque é um espaço em que a gente... eu resolvi não fazer essa aula... assim, tem algumas imagens de conflito que eu trago quando eu vou falar sobre... a partir de uma teoria da transformação de conflitos, né, que eu trago a imagem... Eu não trouxe, mas estou falando sobre ela. A imagem do iceberg, né, que tem a ponta de cima, que é o epicentro, a situação que está ali latente, né, no conflito. Então, que a gente consegue... falar o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, com quem aconteceu. Esse se trata do epicentro do episódio do conflito, né? Aquela situação em que você é identificável, você consegue narrar uma história sobre aquilo. Mas a força da transformação de conflitos, ela está em relação àquilo que está por debaixo da superfície, que a gente chama de epicentro, que são os padrões relacionais mais profundos, que alimentam e retroalimentam os conflitos, tanto esse que está acontecendo, nesse momento que a gente está identificando no episódio, como os futuros que vão voltar a se repetir. Deixa eu ver aqui. De novo. Então, assim, uma reflexão que a gente traz é assim, diante de um conflito, qual é o padrão que a gente pode escolher revisitar? É algum padrão nosso de comunicação? É algum padrão nosso de relacionamento?
é um espaço em que a gente tem se sentido muito no campo da reatividade, se visto num espaço de sequestro emocional muito rápido? Quais são os campos que a gente pode atuar para que a gente possa lidar com os conflitos a partir de um ponto de vista mais construtivo? E daí que eu trago essa proposta, né, que eu vou chamar de proposta, de conflito como elemento de cognição, aprendizagem e conhecimento, que é trazida por Vivina Machado, que é uma escritora baiana que criou um método chamado Diálogo e Gestão Criativa de Conflitos, DGCC, que eu super recomendo a leitura para quem não conheceu o livro. Deixa eu botar aqui para vocês verem. É esse livro aqui, ó. É o Diálogo e Gestão Criativa de Conflitos, de Vivina Machado. E é um livro que vale super a pena. O meu mesmo tá todo rabiscado. E Vivina, ela traz o conflito como um elemento de cognição, aprendizagem e conhecimento. Então, o que isso quer dizer? É de que exatamente isso que eu estou trazendo desde o início da nossa fala. É de que quando o conflito surge, primeiro de que existe um entendimento de uma conceituação tradicional de conflito como negação mútua. E essa conceituação é trazida por Maturana e Varela. E quando eles dizem, o que eles dizem como negação mútua? Significa dizer que quando existe um conflito, quando surge um conflito, é porque, de alguma forma, eu estou negando a verdade da outra pessoa. Eu estou negando o pequeno pedaço de espelho da verdade da outra pessoa. Então, eu tenho o meu pequeno pedaço de espelho da verdade, que é aquilo que reflete o local aonde eu estou, e eu nego que o pequeno espelho da verdade seu, ele existe, ou de certa forma eu refuto a existência. Então, só que esse enquadramento do conflito como elemento de cognição, aprendizagem e conhecimento, ele traz uma concepção de que a gente, Sheila está dizendo, DGCC, maravilhoso o livro, assim, maravilhoso mesmo, eu recomendo a todos a leitura. Então, assim, e também por ser uma mulher, por ser uma baiana, aí é que eu recomendo mesmo. Porque às vezes a gente fica falando de tanta gente de fora, etc, etc. Eu gosto de falar dela e sempre trago o nome dela. Meus alunos sabem, ela vai ser professora da pós também. E eu realmente, assim, tenho um amor, um carinho muito grande por Vivina. E quando a gente traz essa concepção de conflito como elemento de cognição, aprendizagem e conhecimento, a gente pensa a partir da seguinte lógica, de que quando surge um conflito, significa que uma outra pessoa tem um outro pedacinho de espelho da verdade. Então, ela traz algo de aprendizagem para mim, de conhecimento para mim. E quando eu falo em conhecimento, cognição, aprendizagem, eu não estou falando de concordância. Tá? Eu acho que é importante que a gente pontue isso, de que eu pontue isso para vocês, de que eu não estou falando de concordância. Então, vocês podem discordar veementemente daquilo que a pessoa traz. Entretanto, vocês reconhecem, sim, o direito dela de ter a sua verdade, de ter o seu pequeno pedaço de espelho da verdade. E de que, né, se a gente pensar, vamos lá, que as imagens, né, são... E que, por exemplo, se a gente pensar a partir dessa lógica aqui, dessas setas, né, se a gente pensar nesses campos que estão aqui, nesses polos duais, né, os pequenos pedaços de espelho da verdade, eles se excluem, ou seja, se um existe, o outro não pode existir, eu estou trabalhando a partir dessa lógica excludente. E isso amplifica os conflitos. Isso faz com que os conflitos ganhem uma dimensão de excludência, ou seja, eu tensiono de um lado, você tensiona do outro, e a gente fica nesse embate, nessa briga, né, para ver quem vence. Entretanto, só o simples fato de eu conceber o conflito como um elemento de aprendizagem e conhecimento,
e eu conceber de que todos têm direito, né? Esse direito de ter esses pequenos pedaços de espelho espalhados por aí, só o simples fato de eu reconhecer isso já me traz no corpo mesmo, enquanto eu falo para vocês, um respirar mais tranquilo. Porque significa dizer que, sim, realidades distintas podem conviver juntas. Deixa eu ver aqui no chat alguém falando. Ah, vice-presidente Mourão. É índio. Ah. Sheila, você fez após o quê? Da Uxal, foi? Deve ter sido, então, com Lúcia, né? Estou fazendo ainda essa turma agora, a última. Tivemos aula com Vivina quando ainda não tinha acontecido a pandemia, então foi uma aula, assim, espetacular, maravilhosa. A vivência foi perfeita. Ela é muito boa. A turma sua vai encantar. Eu sei disso. Também tive a honra de ter o livro dela autografado para mim, porque eu fiz questão, porque foi brilhante, eu amei. Obrigada por ter trazido para a turma. Sim, sim. E aí, então, que quando a gente entra em contato com isso, a gente entra em contato com essa habilidade de manejar os pontos de tensão para que se possa construir uma ponte entre aquilo que era e aquilo que pede para ser. O John Paul Lederach, nesse livrinho que eu mostrei para vocês, de transformação de conflitos, ele vai falar isso também de uma outra forma. Ele fala da construção de plataformas de mudanças flexíveis, que são, eu não sei se eu vou achar aqui agora, nessa olhada rápida, mas ele traz estruturas processo como plataformas de mudança. Ele fala que esse é o grande desafio, o maior desafio, né, na transformação de conflitos. Desenvolver e sustentar uma plataforma capaz de gerar e adaptar um processo para mudanças desejadas em andamento, e, ao mesmo tempo, responder criativamente às necessidades imediatas. E aí ele fala, né, sobre esse processo como um círculo de mudança, né, de como a gente constrói essa grande mudança, né, olhando tanto para aquilo que aconteceu no passado, como aquilo que a gente quer construir no futuro. Então, como é que a gente consegue manejar esses pontos de tensão? Porque, observem, quando eu falo manejar os pontos de tensão, eu estou falando de uma habilidade de sustentar, de sustentação dos incômodos. Porque, muitas vezes, a nossa tendência diante de um incômodo é exatamente a gente, imediatamente, ou a gente se esquiva, a gente foge, a gente tem um campo de reatividade muito rápido. Mas aqui, dentro desse lugar em que a gente maneja os pontos de tensão, eu estou fazendo um convite para que vocês saiam do campo da reatividade e entrem num campo de uma ação consciente. De uma ação consciente e responsável. Porque aqui, nesse espaço, é um espaço em que, sim, eu sustento, eu percebo que um incômodo surge, de que, sim, eu percebo no meu corpo que aquela emoção ela está tomando uma proporção que é uma proporção destrutiva, e eu escolho conscientemente interromper aquele diálogo naquele momento, para voltar aquele diálogo num segundo momento. Porque algo novo pede passagem. Algo pede passagem. E é a partir dessa irritação, a partir dessa tensão, que esse novo pede passagem. A partir daquela capacidade do conflito, aqueles atributos do conflito, de inovar, de mudar, de transformar as situações. Ai, desculpa. Deixa eu tirar vocês daqui de cima, está aqui embaixo. E observem que assim,
que esse campo de manejo das tensões, de lidar com os conflitos a partir desse campo de ação mais consciente, que é uma ação que permite a transformação dos conflitos e permite que os conflitos tenham esse poder, né? O poder transformador do conflito. Então, que esses conflitos, que você possa lidar com os conflitos a partir desse campo transformativo, ele requer uma presença que sustenta e permite passagem, como eu falei para vocês, a passagem do incômodo, a passagem daquilo que me leva ao atrevimento, daquilo que me leva à mudança, aquilo que pede a minha necessidade, a escuta da minha necessidade, a escuta daquilo que meu corpo demonstra. E isso só é possível a partir de um estado de presença enraizado. Porque, como eu disse a vocês, enquanto a gente estiver, que aí Vivina traz, né, trazendo Vivina mais uma vez, as pressuposições, que são essas bolhas de pensamento que ficam o tempo todo pulando em nossa mente. E enquanto elas pulam em nossa mente, essas conversas internas que estão o tempo todo em nossa mente, elas fazem com que a gente se afaste da pessoa que está diante de nós, que nós estamos, por exemplo, tendo uma situação conflituosa. E aí que Vivina também, já que eu comecei a falar sobre ela, eu falo de que Vivina traz esse conceito de diálogo como reconhecimento mútuo. E para que haja um reconhecimento mútuo, é preciso que haja escuta. E para que haja escuta, é preciso que haja um silenciamento interno e um silenciamento externo. Porque se eu apenas silencio externamente, mas internamente eu fico ocupada com esses conteúdos que pulam o tempo todo em minha mente e me desconectam do indivíduo que está diante de mim, não existe real diálogo. O que existe é eu aguardar que o outro se cale para que eu possa falar e expressar tudo aquilo que eu já concatenei, organizei mentalmente para jorrar sobre ele. Para o quê? Tensionar e me colocar naquele campo de eu estou certa e você está errado. Entretanto, se eu sustento o desconforto, eu sustento essa dança, eu manejo os pontos de tensão e eu me coloco num estado de presença diante do outro, ouvindo, de fato, aquilo que o outro tem para me dizer. E a partir do que o outro me diz, eu devolvo com outro passo da dança, aí sim a gente começa a estabelecer uma postura dialógica com o outro. Uma postura de que existe um reconhecimento mútuo, ainda que eu discorde de você. E como ampliar esse espaço de presença? Como no nosso dia a dia? A observação de cada um de nós, sem julgamento, essa observação daquilo que perpassa os nossos pensamentos, as nossas implicações, as nossas histórias internas, é um passo extremamente importante, essa autoobservação, sem julgamento. É um passo extremamente importante. Se eu puder, diante assim, desse nosso encontro, que vocês levem para a vida de vocês esse cultivo de autoobservação sem julgamento, para mim, eu acho que já é eu nem sei explicar, assim, é um grande passo. É um grande ganho que eu tenho, assim. Porque, realmente, a abertura desse espaço, de ficar realmente se checando, se observando, sem julgamento, esses conteúdos que afastam a gente, que fazem com que a gente entre em histórias internas, criando fantasias, suposições, e nos afaste desse relacionamento, isso já é um grande passo. E que observe o nosso corpo.
e que observe quando os sentimentos estão chegando. O que esses sentimentos estão trazendo? O que essas emoções estão trazendo? O que o corpo está trazendo? Qual é a mensagem que aquele corpo está trazendo? E aí a gente começa a observar esses lugares em que a gente é sequestrado emocionalmente. E por isso é um campo em que você sente e investiga. Porque você reconhece que aquela emoção está surgindo, você permite que ela venha, investiga aquela emoção com curiosidade, mas você não se cola a esta emoção, você não se limita a esta emoção, você não se identifica com essa emoção, você não é esta emoção, você sente essa emoção naquele momento. Mas você não é esta emoção. Existe uma diferença muito grande. Exatamente. E o outro ponto é que que é o que até séries, né, Dalva, você falou exatamente, eu lembrei que você participou daquele curso de séries lá que ela faz o Ray, né, que ela faz. Reconheça, eu trouxe exatamente disso, lembrando disso aqui da aula dela. Você lembrou também, né? O reconheça, exatamente, é o Ray, né? É o reconheça a sua emoção, permita que ela surja, investigue com curiosidade e não se identifique com ela, né? Não se resuma a ela. Entre a emoção e a ação tem um espaço da escolha. Exatamente, exatamente. E assim, e aí, por fim, a gente entra nesse campo que é de respeito a si e ao outro. Porque observem que enquanto nós estivermos calcados, amparados neste campo de apenas respeito a nós mesmos, e não incluir o respeito ao outro, a gente está num campo de agressividade, de dominação, uma relação dominadora. Se, por outro lado, a gente não abre um campo de respeito a nós mesmos, mas apenas inclui o respeito ao outro, você entra num campo oposto, um campo de submissão, um campo de passividade. Então, o convite que eu faço para vocês aqui é de um olhar que inclui um olhar interdependente. É um olhar que inclui a mim e ao outro nesse processo, como eu falei, nessa relação dialógica, nessa relação que é uma dança e é de reconhecimento mútuo e também de responsabilização por todas as nossas ações. Porque, como eu falei, assim, existe, e Dalva trouxe, né, entre aquilo que surge e a sua decisão, existe um campo de escolha. E é sobre esse campo de escolha que a gente foca. E daí que surge esse campo, esse espaço, que é um espaço de responsabilização. E eu finalizo dizendo para vocês que realmente essa frase de Zulma Reio, que ela diz que não existe atalho para a expansão do coração que não passe pela experiência humana. Então, muitas vezes, quando há práticas, e aí é um ponto de vista meu, pessoal, quando há práticas espirituais que fazem com que o indivíduo ele se desconecte da experiência humana, de que ele fique fora da experiência humana, fora do mundo, daquilo, das coisas mundanas, daquilo que acontece na vida, na sociedade, eu me pergunto muito qual é a utilidade disso, já que nós estamos em vida, nós estamos vivendo aqui encarnados na existência. E aí eu concordo com Zulma quando ela fala que não existe atalho para a expansão do coração que não passe pela experiência humana. E agradeço a presença de vocês. Coloco aqui à disposição de vocês o meu Instagram, que é larissanavarro.arvorecer. Vocês muito caladinhos durante a aula. Quem quiser anotar, larissanavarro.arvorecer. E quero agora ouvir vocês, assim, se alguém quiser falar alguma coisa, tiver alguma dúvida, partilhar. Aí. Eu estou maravilhada.
Tá maravilhada? Você sabe que eu gosto do tema, que eu gosto de você explanando o tema, e é de uma forma, Larissa, tão clara. Você segue o passo a passo de uma maneira tão clara que nós silenciamos, ouvimos. Você não falou do silêncio interno e externo? Foi esse que foi praticado aqui e agora, para lhe ouvir. Uhum. A gente fica em silêncio porque quer lhe ouvir e não quer perder nada. Então, é silêncio mesmo. É uma maravilha. Eu amei sua explanação, essa sua didática. Eu sei que já é mesmo um jeito de trabalho seu. E também você traz, assim, uma profundidade com leveza nesse tema de transformação de conflito. Obrigada, Dalva. Neuza quer falar. Só que, assim, não é uma coisa muito próxima para mim. Não é muito... Você falou, você foi bastante técnica. Eu pude perceber, dentro do meu universo que não é tão amplo, não é direcionado para essa área, eu pude... Como é que eu posso dizer em uma frase? Eu me encontrei dentro de suas histórias, dentro de suas reflexões. E eu até escrevi no chat. Eu, ouvindo isso e fazendo uma viagem para um passado remoto até o dia de hoje, eu tenho condição agora perfeita, se fosse o caso, de escrever sobre todos os meus grãos de areia que fiz transformar em pérolas, sobre todas essas irritações, essas perplexidades que me fizeram mudar o rumo de muita coisa na minha história. Nossa, você fez um raio-x dentro da minha cabeça. E não sei se isso é bom ou se é ruim, Dalva. Me ajuda. Um raio-x, foi assim... Adorei eu gosto dessas metáforas, né? Aí eu já estou com a cabeça, com a imagem do seu raio-x já aqui. Meu Jesus, te contar, segurar meu queijo para não cair mais ainda. Quero dar Obrigada, Neuza. Larissa, parabéns e parabéns. Oh, obrigada, meu amor. Fale, Ana. Obrigada, Neuza. É muito bom ouvir Neuza, né, falando tudo isso, né? É perceptível assim que a sua fala tocou, acho que não só a Neuza, mas a mim, acho que outras pessoas aqui também do grupo. E ela falou uma coisa interessante, o raio-x, né? E também fiz a mesma coisa, né? Falar de conflito é muito importante porque hoje eu vejo o conflito como uma forma de crescimento e que também é uma forma de transformação, essa nova, né, essa nova visão acerca do conflito. Então, assim, no passado, o que acontecia? Né? A gente era obrigado entre aspas, mas assim, não, você não pode demonstrar os sentimentos, né? Não pode demonstrar sentimentos, agir completamente contra a sua forma genuína de ser, na verdade, né? Não pode se mostrar. Então, assim, tem um documentário muito interessante de Brené Brown, eu esqueci agora o nome, acho que é The Call to the Courage, acho que é Courage, não, a coragem... É o poder, ela tem o poder da vulnerabilidade, né? Exatamente. É esse mesmo, tem lá no Netflix. Muito interessante, muito interessante. Então, assim, aí a gente vai desconstruindo tudo, né? Porque hoje em dia está se falando muito em vulnerabilidades, que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, que a vulnerabilidade é exatamente uma fortaleza. Até porque você passa a mostrar os seus sentimentos e descobrir, né? Identificar sentimentos, necessidades, para, então, aprender, na verdade, a se autorresponsabilizar, né? Sair do campo do vitimismo, né? Isso tudo me encanta muito. E eu me vi muito, Larissa, quando você começou, né, a sua aula da advocacia tradicional, né?
Então, assim, eu me enxerguei, porque assim, eu também deixei de lado a advocacia tradicional e estou galgando esse caminho também, né? E é um caminho muito bacana, porque eu mesma, assim, falar de mim, né? Eu me sinto livre, porque, assim, me sinto livre a partir do momento que eu expresso meus sentimentos, né? Expresso minhas necessidades. E outra coisa, aprender a identificar sentimentos, que até então tinha um número reduzido, né? Tudo era, por exemplo, raiva. Raiva não, raiva é uma porta, como eu estava falando com o Dalvinha, que a raiva é uma porta. Quando você abre essa porta, você encontra diversos sentimentos. É uma coisa, assim, maravilhosa. Eu tenho me conhecido muito através desse caminho, né? E você trazer isso é bem bacana, é mais uma soma, né, para esse MIT sistêmico maravilhoso que Dalva criou, né? E é uma soma, eu acho que é uma soma, é importante a gente ter conhecimento dos nossos sentimentos, das nossas necessidades e também a do outro, né? E foi muito bacana o que você colocou da escuta. Sabe? Essa expressão sua da escuta, de assim, tô parada aqui, tô escutando. Não, você tá, né? Às vezes a gente tá criando formas para rebater, para reagir, né? E aí o diálogo não se estabelece. Então, assim, a questão da forma genuína mesmo de falar e de escutar. Então, assim, adorei, viu, Larissa? Adorei. Eu precisava falar isso também, porque é bacana, né? É um novo caminho. É um novo caminho. Legal. E a cultura do diálogo, como você mesmo falou, o diálogo criativo, né? É a cultura do diálogo, é saindo da cultura do litígio, buscando realmente a pacificação, que também você traz aqui com... não dá para botar numa caixinha, né? O que é paz, né? Tem até uma música de... Eu esqueci o nome dele agora, que diz assim, paz sem voz não é paz, é medo. É o Rapa. É o Rapa, exatamente. Paz sem voz não é paz, é medo. É exatamente, né? Exatamente, é isso. Eu não vou me alongar muito, não, porque eu acredito que tem outras pessoas querendo Obrigada, falar. Ana. Obrigada Um pelas beijão. palavras. Beijo. Apareça mais, seja bem-vinda aqui, o espaço é aberto, entendeu? E sempre procurando temas que venham cada vez mais trabalhando o autoconhecimento, o mediador e uma visão sistêmica do mundo. Então, a fala de Larissa com relação ao silêncio, já se passaram por aqui 3 professoras dando aula sobre o silêncio. Porque isso é tão importante que eu não abro mão de ficar repetindo. Eu já indiquei o livro de Thich Nhat Hanh e os alunos estão lendo, porque você não consegue estar numa mesa de mediação e estar na presença real se não fizer silêncio. Então, isso aí é mais um dos pontos que eu venho batendo. Não estou dizendo que a mudança já se processou, vai se processar. Cada dia é um dia. É de tanto ouvir que uma hora o nego vai dizer, puxa, eu vou parar, porque todo dia a professora diz que é para parar. Pronto, eu vou silenciar. É de tanto ouvir, gente. A gente tem que formar o mediador na presença. Precisamos disso. E Larissa pontuou muito bem. Aliás, toda fala de Larissa, todo mediador, faz feito... Deusa, faça logo seu raio-x, para poder, quando sair da máquina, já sair ticando as costelas, que precisa consertar. Bota todo mundo no raio-x. Então, realmente, eu sou assim maravilhada, eu estou maravilhada com esse projeto, porque o projeto não sou eu, gente. O projeto são vocês que assistem, eu coordeno e as pessoas que dedicam 3 horas, entendeu? De forma gratuita para fazer tanto o MIT sistêmico quanto o projeto Cuidando do Mediador. É um ato de amor. Amor por si, amor pelo outro. Então, eu fico feliz, entendeu? De que essa semente está indo. Deixa ela solta, entendeu? Cada hora para num coração, em uma mão, em um lugar fértil e vai seguindo, entendeu? E assim vai. E a mediação vai seguir desta forma, com esse olhar de transformação e de mediação, e não simplesmente de acordos que, na realidade, não contempla e que torna-se a mesma
o mesmo acordo que era feito no passado pelo artigo 331 do CPC. É só dizer que é um acordo. Então, nós vamos por esse caminho e eu realmente agradeço a Deus e agradeço muito ao universo, entendeu? Pelas pessoas maravilhosas que me colocou à disposição, se colocaram à disposição para esse MIT sistêmico e para o projeto Cuidando do Mediador. Muita gratidão.